A paz do Senhor, igreja, pode se assentar. Glória a Deus. Tem uma luz vindo direto aqui no meu olho, eu não estou conseguindo ver nada, mas amém. Vamos lá, momento da palavra, estou muito feliz de estar aqui, mais um encontro de fé. E agora, hoje, nós estamos iniciando uma série de mensagens que chama A Igreja de Cristo. Nós, como crente, a gente tem que entender o que é a igreja. Só que antes da gente entender o que é a igreja, a gente tem que entender algumas coisas sobre a estrutura da igreja. Então, eu vou falar um pouco aqui de algumas coisas referente a estruturas como igreja local. Nós, como Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, alguns princípios que nós precisamos ter antes de começar a desempenhar o papel de fato que é ser igreja. Para isso, quero que você abra a sua Bíblia, lá na carta de 3 João. Só tem um capítulo, e nós vamos ler o capítulo todo. Então, se você achou, você pode falar um amém, amém? Ou você pode acompanhar aqui no telão. Então vamos lá. O texto diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazer com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, de saudações aos amigos, um por um. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, Jesus, que transforma o nosso ser, que nos direciona, que nos dá o caminho certo, Pai, para que nós possamos prosperar espiritualmente, Jesus. Pai, que nessa noite a Tua palavra venha entrar de forma profunda em nossos corações e gerar quebrantamento, gerar transformação, que nós verdadeiramente, Pai, venhamos prestar atenção naquilo que o Senhor deseja que entendamos, para que a nossa vida de fato seja uma vida transformada e que transformará outras vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, o apóstolo João aqui, que escreveu essa carta, também chamado aqui, ele se autotitula como o presbítero, ele escreveu 3 cartas. Quando a gente pega a segunda e a terceira carta de João, a segunda carta, ele vai alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Nessa terceira carta, ele vai alertar sobre o perigo dos falsos líderes.
Na segunda carta que ele escreve, que é 2 João, que é uma antes dessa, os falsos mestres que eles estavam falando aqui, eles apelavam para o amor, eles falavam muito do amor, mas eles negavam a verdade. E nessa terceira carta, o falso líder, ele apela para a verdade, mas ele se esquece do amor. A segunda carta, então, se nós formos ler ela, nós vamos entender que João, ele está falando sobre o aspecto negativo da hospitalidade. Então ele está falando aonde nós não devemos ser bons hóspedes para com as pessoas, que era hospedar os falsos mestres. João está dizendo isso. A terceira carta ele vai falar do lado positivo da hospitalidade. Ou seja, a segunda carta de João é um alerta sobre o perigo de exercer hospitalidade com os falsos mestres, e a terceira carta é um alerta da necessidade de receber pregadores fiéis da palavra. Então, essa é a diferença entre uma carta e a outra. A grande questão aqui que João está falando é que se os crentes, eles não devem acolher os falsos mestres em suas casas, automaticamente, eles têm que entender que de bom grado eles têm que receber os pregadores da palavra de Deus. A gente não tem mais esse costume de receber os pregadores, as pessoas para dormir em casa, mas nessa época era muito comum. Porém, você vai entender o que João quer dizer para nós e o que esse texto fala com nós nos dias de hoje. Sobre isso, John Stott ele vai dizer que essas duas cartas, a segunda e a terceira, elas devem ser lidas juntas. Por que a gente só leu a terceira aqui? Porque sobre a segunda eu já preguei sobre ela, e você pode acessar lá no canal no YouTube e ver a pregação sobre a segunda carta, e depois, hoje, você complementa com a pregação de hoje. Mas uma das chaves dessa terceira carta, e é sobre isso que eu quero falar, uma das chaves dessa terceira carta de João é a palavra testemunho. Testemunho não significa somente o que nós dizemos, mas claramente o que nós fazemos. Cada cristão é uma testemunha. Pode ser uma testemunha boa, pode ser uma testemunha ruim. A gente ou é parte do problema, ou a gente é a solução do problema. Ou a gente é bênção, ou é maldição. Na vida do cristão, não existe neutralidade. Não existe aquele negócio de, aqui tanto faz, eu sou neutro, eu não me posiciono. Ou você faz parte do problema, ou você soluciona o problema. Ou você é uma boa testemunha, ou você é uma má testemunha. Não existe meio termo. Quando João está nos falando aqui, João ele está falando aqui, ele cita 3 homens nessa carta. Primeiro ele fala de Gaio. Depois ele fala de Diótrefes, e depois ele fala de Demétrio. Quando nós vemos nessa carta esses 3 homens, João está dizendo que dentro da igreja existem salvos e perdidos. Dentro da igreja existem crentes genuínos e crentes falsos. Dentro da igreja existem aqueles que buscam a sua glória, buscam a glória de Deus, e a cultuar a Deus. Se o culto não foi bom, o problema é seu. Se o seu culto, você não conseguiu louvar, você não conseguiu adorar, você não conseguiu fazer alguma coisa por uma motivação de terceiros, o problema é seu, porque você veio aqui com a cabeça errada. O problema é que nós nos tornamos religiosos quando a gente gasta mais tempo na frente do espelho para vir para o culto do que se preparando para o culto espiritualmente. Nós nos tornamos religiosos quando nós nos preocupamos mais com a performance do culto do que com, de fato, a palavra que vai ser pregada. Nós nos tornamos essas pessoas quando, na verdade, nós estamos preocupados em receber algo aqui do que entregar algo a Deus. Quando nós falamos sobre religiosidade, essa palavra é moda no meio crente. A gente não pode ser religioso. Irmão, a gente precisa entender uma coisa. A religião é boa. Foi Deus que deu a religião. Deus nos deu a religião. Deus nos deu os mandamentos para seguir. Deus nos deu a forma que Ele quer ser cultuado. Deus nos deu a religião. A religião é boa. Qual que é o problema? É quando a gente pega a religião e começa a atribuir mérito a nós.
O que é isso? É o legalismo, ou seja, eu venho no culto para receber algo. Eu venho no culto para ser abençoado. Então eu cumpro rituais que foi Deus que deu, não para a glória dele, ou para apontar para Cristo, ou para engrandecer o nome dele, mas simplesmente esperando algo em troca. Simplesmente querendo acrescentar algo à obra de Cristo que já foi feito. Não existe nada que você faça, não existe lei que você cumpra que vai acrescentar algo à obra que Cristo já fez. Que obra é essa? A nossa redenção. Irmão, se Cristo morreu e ressuscitou, a obra foi completa. Você não precisa fazer mais nada para acrescentar essa obra. Então por que a religião é boa? Porque agora a religião é uma bênção na nossa vida. A lei, os mandamentos, aquilo que a gente obedece, o que isso faz com a gente? Faz com que a gente aponte a nossa vida para Cristo. Agora, qual que é o problema disso? Porque na igreja, existem aqueles que trabalham com Deus e para Deus, e pessoas que trabalham contra Deus, ou seja, trabalham para o homem. Dentro da igreja existe o trigo e existe o joio. Existem ovelhas e existem lobos. Só que a proposta que João faz é examinarmos a nós mesmos. Irmão, na teologia herege, o problema é o outro. Na teologia não bíblica, a gente vai ouvir que nós somos os perseguidos, nós somos os afetados, nós estamos sendo massacrados. É nós, e nós precisamos vencer a oposição que se levanta contra nós. Mas na teologia bíblica, nós somos o problema. Nós somos o errado. Nós somos os pecadores. E a gente precisa olhar para nós mesmos. Qual que é o problema disso? É que a gente vem no culto. E a gente ouve a palavra, a gente fica lembrando de alguém que deveria estar aqui ouvindo. Ou então a gente ouve a palavra e fala assim, é isso. Eu vou vencer. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou prevalecer. Quando na verdade a palavra manda nós nos humilharmos, para que o outro prevaleça, para que o outro cresça, para que o outro consiga. Sabe qual que é o problema? É que a gente tem virado a igreja da poltrona confortável. Irmão, a gente não pode ser igreja da poltrona confortável. A gente tem que ser a igreja que deixa a poltrona confortável para aqueles que ainda não são igreja. Olha só. Eu tenho que fazer de tudo para esse ambiente ser o melhor possível, o mais acolhedor, para aqueles que ainda não são igreja, se sentirem bem aqui e se tornarem aqueles que vão deixar agora a poltrona confortável para mais, para outras pessoas. Mas, quando a gente se torna igreja, a gente quer exigir para nós a poltrona confortável, o melhor lugar, a melhor posição, as melhores coisas, os melhores privilégios, e a gente quer se projetar. Quando, na verdade, o propósito de igreja não é esse. Então, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 3:5, ele exorta: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Diante dessa introdução, eu quero considerar algumas coisas dos primeiros versículos dessa carta, porque introduzindo esses primeiros versículos, depois nós vamos dar sequência ao restante da série de mensagem. E o que vai ser essa série de mensagem? Hoje é a introdução dela. Depois nós falaremos sobre a vida de Gaio, que é o primeiro citado na carta. Depois falaremos da vida de Diótrefes e depois de Demétrio. Então, são 3 homens que nos dão exemplo do que ser e o que não ser, como crentes e como igreja. Mas em primeiro lugar, falando sobre essa carta, nós vamos começar falando sobre o remetente da carta, o apóstolo João. Então, ele começa a carta se auto-intitulando como o presbítero. Então, João, aqui, ele não menciona o seu nome. João, ele não menciona o seu apostolado, porque João era apóstolo, andou com Jesus, mas ele se apresenta como o presbítero. A melhor interpretação para essa palavra, o presbítero aqui, é o velho. Ou seja, ele está se auto-intitulando alguém com experiência, um ancião da igreja. E ele traz essa palavra, o presbítero, para ele. Então, as palavras presbítero, bispo, pastor,
são entendidas como as pessoas que dão a direção da igreja, as pessoas que dão a visão da igreja, as pessoas que levam a igreja ao lugar que elas têm que ir debaixo da orientação do Espírito Santo. João, ele era o último apóstolo, era o último sobrevivente dos apóstolos, e ele também era pastor das igrejas onde ele estava enviando essa carta. E Augusto Nicodemos, ele vai nos explicar que quando ele se auto-intitula como presbítero, ele está revelando aqui a maneira despretensiosa e humilde de lidar com os irmãos da igreja. Numa época em que nós vivemos, em que alguns líderes evangélicos abertamente se auto-intitulam várias coisas, apóstolos, irmão, deixa eu te ensinar algo aqui, não existem mais apóstolos, tá? Se você vê alguém se auto-intitulando apóstolo, não é apóstolo. O que caracteriza um apóstolo? Andou com Jesus, esteve com Jesus no corpo físico, esses são os apóstolos, por isso não existem mais apóstolos. Então nós estamos nessa era onde alguns até se intitulam pai-póstolos, e é cada coisa que você vê, e a atitude de João é que mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo líder daquela igreja, ele preferia se apresentar como presbítero, ou seja, isso serve de exortação para nós. Irmão, por experiência própria, quando você recebe um cargo, você muda. Você fica mais bonito até, parece, anda melhor. E essas pessoas às vezes não entendem que aqueles que querem uma projeção diante de Deus são aqueles que devem se humilhar aqui dentro. São aqueles que devem servir, são aqueles que devem lavar os pés, são aqueles que se tiver faltando lugar, vai ficar de pé aqui, ó, na plataforma. São aqueles que se tiver precisando de alguma coisa, vai ser o primeiro a chegar, o último a ir embora. João nos exorta. Segundo lugar, sobre a quem ele está enviando a carta. Então ele fala sobre o amado Gaio. Quem é esse cara? O nome de Gaio, esse nome Gaio, ele era muito comum no Império Romano, muito. Só na Bíblia nós vemos 3 Gaio. Então a gente tem um Gaio, lá no Novo Testamento, tem o Gaio de Corinto, tem o Gaio da Macedônia e tem o Gaio de Derbe. Com quem que é que João está falando aqui? A gente entende que é o terceiro Gaio, mas não dá para ter certeza. Então João não apenas chama Gaio de amado 3 vezes, mas ele reforça esse conceito dizendo, a quem eu amo na verdade. O amor cristão, ele não é apenas para ser sentido, mas ele deve ser declarado. João, o tempo todo, declara o amor dele. Gaio, ele era um homem especial. Gaio era aquele cara que todo mundo gosta de estar perto. Que chega, muda o ambiente, muda o clima, todo mundo fica feliz, dá risada com o cara, porque Gaio era um cara bondoso, Gaio era um cara que praticava o amor, Gaio era um cara verdadeiro, andava na verdade, o que era certo, as pessoas gostavam de Gaio. Gaio era daquele tipo de gente, que ele atraía pessoas para perto dele. Só que Nicodemos, ele vai chamar a atenção para um fato aqui nos nossos dias, olha só que interessante, por causa da aceitação crescente do homossexualismo na nossa geração, na nossa sociedade decaída, o genuíno amor fraternal, o amor entre irmãos verdadeiros em Cristo, ele pode ser visto às vezes como modo suspeito. E isso porque essa passagem que nós lemos aqui, onde João declara o amor dele por Gaio, alguns teólogos da teologia liberal dizem que é uma justificativa para aprovar o relacionamento homossexual na Bíblia. E aí, as pessoas tentam deturpar essa verdade, e aí dentro da igreja a gente deixa de praticar isso com medo. Irmão, naquela época era normal os homens cumprimentar com o ósculo santo, o beijo. E eu fiquei pensando sobre isso. Na nossa geração, a gente ficou com tanto medo dessas coisas, e a gente se tornou tão conservador,
que a gente se coloca no nosso mundinho assim, e a gente sempre tem medo do que vão pensar da gente, demonstrando carinho, afeto, bondade com os irmãos. Isso não só entre os homens da igreja, mas entre as mulheres, entre todos os jovens. Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente se privou dessas coisas. Mas, irmão, é normal você abraçar o outro irmão, você falar que ama o irmão, você dedicar a sua vida para o irmão, você está lá mandando mensagem para ele, conversa com o irmão, manda mensagem, pergunta o que ele está fazendo. Irmão, isso não vai tirar de você a sua hombridade, não. Falar, vou ficar me preocupando com o homem. Não, é seu papel como crente. E a gente não faz isso. A gente deixa para lá e a gente vai deixando, cada um tem sua vida. Irmão, eu tenho certeza aqui que provavelmente durante a semana você não conversou com nenhum crente no WhatsApp, para saber como ele estava, para saber a situação dele, se ele precisava de ajuda, para marcar um café, para sair, para dar um abraço, para cumprimentar, sei lá, Não, mas a gente se preocupa mais com sair com o chefe no trabalho para ver se consegue alguma coisinha do que os crentes aqui. E parece que a igreja não está mais unida, sabe? Numa visão, num propósito de ser igreja, de ser aqueles que servem mesmo. Parece que a gente é cada um por si aqui dentro. A gente tinha que saber o nome mais da metade que está aqui hoje. Conhecer de fato. Saber quem é. Se preocupar. Irmão, isso é uma exortação a todos nós. Você acha que é fácil para quem prega, para quem é líder? É mais difícil ainda, porque às vezes, para alguns, o líder, o pastor, é uma pessoa inacessível, mas a igreja, irmão, precisa disso, dessa união, dessa preocupação, da amizade. Terceiro lugar, a saudação. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Gaio, ele era um homem de vida espiritual saudável, porém, ele não tinha riqueza em saúde. A saúde dele ia mal. É possível, irmão, uma pessoa estar fisicamente enferma e ter uma saúde espiritual boa. É possível uma pessoa se acidentar e ter uma vida espiritual boa. Mas às vezes a gente fica atribuindo enfermidade à vida espiritual fraca, enfermidade à falta de fé. A saudação de João aqui, na verdade, é uma oração em favor de Gaio. E esse texto nos ensina a orar pela prosperidade financeira e pela saúde dos crentes. Irmão, você ora pelo seu irmão? Você ora pelos crentes, você ora pelos seus amigos, para que eles prosperem financeiramente, para que a saúde deles vá bem, ou dentro de você, às vezes você torce para que eles se dê mal. Porque lembra que eu falei? Na teologia bíblica, nós somos o problema. Olha aí dentro de você, em algum momento já torceu para o mal de alguém? Você já torceu para que alguma coisa de alguém não desse certo? Porém, nós devemos orar pela saúde, pela vida financeira dos crentes, sem cair no engano da teologia da prosperidade. Porque, irmão, essa teologia afirma que crente não pode ser pobre e crente não pode ficar doente. Mas se tem um povo que passa umas dificuldades, é crente. É crente. Mas é para provar, sabia? Mas nós devemos orar mesmo assim. Qual que é o problema aqui? O que problematiza essa situação? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos exercer a piedade com contentamento, porque isso é fonte de lucro. Porém, a gente entende que esse lucro é querer ficar rico. E a Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico caem em tentação e cilada. Irmão, prosperidade financeira, saúde próspera é consequência de trabalho e cuidado com o seu corpo. João intercede pela prosperidade de Gaio em todos os aspectos. Ele ora pelo aspecto de trabalho, ele ora pelo aspecto de ministério, ele ora com o aspecto financeiro.
E o desejo de João é que a prosperidade exterior de Gaio possa corresponder à condição espiritual dele, que era uma condição espiritual boa. John Stott, ele diz que aqui é uma autorização bíblica para nós desejarmos o bem-estar físico e espiritual dos nossos amigos cristãos. A gente tem que desejar o bem dos nossos amigos. A gente tem que ficar feliz quando nossos amigos estão bem e ficar triste quando eles estão mal. Mas igual eu falei, parece que virou cada um por si. E a gente gosta de comentar do que está acontecendo com os outros. A gente gosta de falar sobre, mas de ajudar, de orar por, não. William Barclay, ele diz que um pastor verdadeiro, um crente verdadeiro, um líder verdadeiro, ele se interessa tanto pela saúde espiritual da alma, como a saúde física dos crentes. Por isso, nós temos o Viva Saudável aqui na igreja. Você está precisando melhorar sua saúde, com quem que entra em contato? Pastora Márcia. Pastora Márcia, Viva Saudável. Cuida da sua saúde, irmão, porque se você não cuidar, você vai cair na salinha da pastora Márcia. E ela vai cuidar de você. Por quê? Porque isso é igreja. É isso. É se importar de fato. É querer ver o bem do outro de fato. É a gente não entrar aqui e falar assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim, mas o que Deus quer que eu faça para o outro. Irmão, a gente tem que parar de ficar fazendo culto para a gente mesmo. Parar com isso. Nicodemos, ele diz que esse versículo, ele tem sido usado por muitos para provar que Deus sempre deseja que seus filhos sejam prósperos financeiramente e sempre tenham uma boa saúde, mas isso é mentira. Deus não deseja que isso sempre aconteça. Nós não podemos negar, irmão, que Deus, ele abençoa sim financeiramente, Deus abençoa a saúde, Deus abençoa seus filhos com bens materiais, mas seria ir além da doutrina bíblica, ensinar que Deus prometeu sempre dar prosperidade financeira e sempre dar saúde a todos os seus filhos. Deus não prometeu isso, irmão. Agora vamos analisar um negócio. Se nós queremos ter prosperidade financeira e saúde, o que a gente precisa? Boa saúde física é resultado de boa alimentação, exercício, higiene, descanso apropriado e vida disciplinada. Irmão, isso aqui é um tapa na minha cara isso aqui, tá? É verdade. E para muitos aqui. De igual forma, a saúde espiritual é o resultado de coisas similares. Nós devemos nos alimentar bem da palavra de Deus, nós devemos exercitar bem a piedade, nós devemos nos guardar limpos e puros, nós devemos evitar contaminação do mundo, e ao mesmo tempo devemos descansar no Senhor. Se você quer ter uma boa saúde, se alimenta bem, cuida bem do seu físico, cuida bem da sua saúde emocional, cuida bem do seu sono, cuida bem da sua disciplina. Se você quer ter saúde espiritual, é a mesma coisa, só com a palavra de Deus. Se alimenta da palavra, se mantém puro da contaminação do mundo, se mantém longe dessas coisas ruins. E é isso. Quer prosperar financeiramente? Estuda e trabalha. Quarto lugar, o testemunho. E aqui é o ponto-chave da palavra. Olha o que diz o verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio, ele era um cara que andava na verdade. Verdade para Gaio era muito mais do que um conceito, era um estilo de vida, era uma prática de vida. Ele não só acreditava que era verdade, mas ele andava na verdade. Não existia divisão entre a profissão de fé e a vida dele. Não existia abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Não existia separação entre a teologia de Gaio e a vida de Gaio. Havia correspondência de corpo, conduta, entre a verdade e a vida. Nós não podemos separar fé de obras. Nós não podemos separar doutrina de ação, porque a fé sem obras
é morte. Irmão, não adianta você falar que crê e você não dá evidência de que crê. Gaio, ele era esse cara, que você olhava para ele e falava assim, esse é crente. Gaio, ele andava na verdade, Gaio, ele era um cara sério. Às vezes a gente quer ser levado a sério nas coisas, mas nossa vida é uma mentira. A nossa vida é um engano, é uma ilusão, em que a gente só parece o que a gente fala, mas na verdade não é. John Stott, ele destaca que existem duas características na prosperidade espiritual de Gaio: amor e verdade. Gaio, ele era um cristão equilibrado. Irmão, a gente tem que ser equilibrado. Equilíbrio é tudo nessa vida. Equilíbrio. Equilíbrio sempre. Porque Gaio era um cara equilibrado. Ele equilibrava essas duas coisas, verdade e amor. Irmão, você é crente, você tem que andar em verdade e amor, mas nunca seja extremista, nos dois. Equilíbrio. O que é ter equilíbrio? Gaio, ele defendia a verdade em amor e ele amava em verdade. Como assim? Ele defendia a verdade em amor. Ele defendia a verdade, mas ele não era extremo, ele colocava amor naquilo que ele defendia. Porque quando nós somos extremistas naquilo que nós acreditamos, nós machucamos pessoas, afastamos pessoas, nós perdemos pessoas. Quando nós colocamos amor, existe um equilíbrio na nossa fala, na nossa conduta, no que as pessoas veem, no que as pessoas querem ouvir. Mas o outro lado é que ele amava em verdade. Nós não podemos ser extremistas no amor, porque se nós formos extremistas no amor, a gente vai negligenciar a verdade. Porque a gente vai falar que tudo pode, está tudo certo, que você continua sendo amado e eu continuo te amando. E aí você deixa de falar a verdade. Equilíbrio. Equilíbrio. Falar a verdade em amor e amar em verdade. As pessoas que iam visitar João, ó que top isso aqui. Quem ia visitar João dava bom testemunho de Gaio, constando que ele andava na verdade. E quando o pessoal chegava para João e falava assim, ó, Gaio é top, como que João ficava? Feliz. Pô, meu discípulo está sendo elogiado. Mas foi a verdade que capacitou Gaio a dar um bom testemunho. O que Gaio fez? O que todos nós devemos fazer. Gaio, ele leu a palavra, ele meditou na palavra, ele deleitou-se na palavra e ele praticou a palavra. Agora eu vou te dar um guia prático de como fazer isso. Todo mundo já ouviu falar sobre a palavra devocional. É o seu momento de devoção a Deus. Como ter uma espiritualidade forte, como a de Gaio. Top. Em que você vai andar na verdade, vai exercer o amor. Você tem que praticar a vida devocional. Isso aqui é prático para você. Como que nós podemos fazer o nosso devocional de forma prática? 4 passos. Você vai separar seu devocional em 4 passos. O primeiro passo é a leitura da palavra. E você faz a leitura da palavra antes com uma oração, para que o Espírito Santo faça você entender o que você está lendo. Leu a palavra, perdão, eu fiz os 4 passos errados. O primeiro passo é adoração, perdão. Qual que é esse momento de adoração? O momento de adoração que você vai fazer no seu devocional é o momento que você está lá, que você vai criar uma consciência de que Deus está ali. Porque no seu dia a dia você não tem essa consciência. Você vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai fazer qualquer coisa, você tem a consciência de Deus está aqui. Não, você esquece isso. No seu momento devocional, você cria essa consciência. Você coloca um louvor, coloca alguma coisa que faz com que você tenha essa consciência que Deus está ali naquele lugar com você. Que Deus está com você. Quando você entende que Deus está ali, fala assim, pô, agora é meu momento de devoção a Ele. O que eu faço? Eu leio a palavra. Li a palavra. Depois que eu li a palavra, o que eu faço? Eu vou meditar na palavra, e é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. O que é meditar a palavra? Você vai falar a palavra para você mesmo, a palavra está no seu coração, você vai levar ela para a sua mente, você vai ler e falar assim, ó, isso aqui está escrito aqui, então o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que andar assim, então eu tenho que... E você vai meditar, você vai tornar aquilo uma verdade para você. Você vai trazer aquilo à consciência. Porque não basta você ler, você tem que meditar no que você está lendo. Eu li, mas isso aqui serve para quê? A meditação faz isso. Então você vai estar num momento de meditação, você vai falar com você mesmo. Falar com você mesmo. Davi
meditava na palavra. Ele falava para ele mesmo as coisas a respeito que Deus tinha falado. Meditação. E por último, o que a gente faz? A gente ora. A oração, você vai fazer uma oração confirmando tudo aquilo que você meditou. Confirmando tudo aquilo que você meditou. E declarando tudo aquilo que você meditou. Passo prático para uma vida devocional. Adoração, cria consciência de que Deus está ali. Leitura da palavra, lê a palavra. Medita na palavra, é você falando com você mesmo a respeito do que você leu. E oração, você vai confirmar diante de Deus tudo que você meditou. Prático, vida com Deus. Você lê, você medita, você se deleita e você vive. Porque o que a digestão é para o corpo, a meditação é para a alma. Não é suficiente, irmão, ouvir e ler a palavra. A gente precisa digerir a palavra. A gente precisa fazer a palavra fazer parte da nossa vida. Em quinto lugar, a declaração. Olha o que diz o verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria que João tinha não era financeira, mas era espiritual. A recompensa de João não era uma recompensa monetária. Ele não andava atrás de dinheiro de crente. Ele não andava atrás de fazer mega church. Ele se alegrava em ver os crentes andando na verdade. Os crentes eram filhos espirituais para João. E João dava vida por eles. Irmão, se nós queremos ter um ministério apaixonante, um ministério que tem uma visão clara, definida para onde nós estamos indo, quando as pessoas olhar para a gente, elas têm que pensar o seguinte: esse cara dá a vida por mim. Esse cara, ele entrega a vida para ver eu sair da escravidão do pecado. Ele se dedica. Se nós mostrarmos um comportamento apaixonante por salvar vidas, por pregar o Evangelho, por trazer o perdido aqui, fazer com que o perdido entenda a mensagem do Evangelho e glorificar a Deus através disso, irmão, a gente vai ter um ministério extraordinário, exponencial, como diz o pastor, e é isso, a gente está aqui para isso. João se alegrava nessas coisas. Irmão, não tem coisa mais gratificante do que você ver uma pessoa que você evangelizou se batizar. Para mim isso já é um galardão imenso. Chegar lá no céu, tiver só uma casinha, tá top. Mas não, Deus ainda promete mais. Deus promete mais. A maior alegria de João não era ver os seus filhos ficando ricos, mas ver eles andando na verdade. João, ele também considerava questões teológicas, não considerava isso como trivialidade, como algo que não era importante. Até porque prosperidade sem fidelidade à verdade é motivo de tristeza e não de alegria. Simon Kistemaker, ele diz que João fala de filhos, não no sentido físico de descendência, mas no sentido de nascimento espiritual. Irmão, a coisa mais gratificante que tem é você adotar alguém espiritualmente e cuidar dessa pessoa. Cuidar dela, discipular ela. A gente tem que exercitar na igreja o discipulado 1 a 1. Irmão, escolhe uma pessoa que você conhece aqui na igreja que precisa de um discipulado e acompanha ela, cuida dela, manda mensagem, troca uma ideia, vê se está precisando de alguma coisa. Vai no culto hoje? Não vai? Por que não vai? Eu te busco. Vamos, faz um esforço. Vai cortar o cabelo? Leva junto. Vai tomar um café? Leva junto, discipula, cuida. Porque se você não cuidar de quem está aqui dentro, você não vai cuidar de mais nada na sua vida. É um exercício para a gente. Cuidar das coisas de Deus. E Deus cuida das nossas coisas.
Paulo escreve aos crentes de Corinto: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Alguns Nicodemos, ele vai dizer que os primeiros cristãos do primeiro século, eles não eram santarrões, eles eram uns caras que dava problema, dava BO, era complicado ver os caras indo bem, não era santarrão. Isso até dificultou a imagem dos próximos cristãos, da próxima geração de cristãos, que foram os puritanos, que os puritanos, eles eram conhecidos por levar uma vida totalmente dedicada à pureza da alma, à santidade. E os puritanos ficaram conhecidos disso, mas eles não tinham essa fama no começo. Por quê? Por causa dos outros, que era ruim. O crente que dava trabalho, era esses. Só que mesmo assim, os apóstolos conseguiam experimentar a alegria de ver alguns crentes andando na verdade. Irmão, não é porque você vê um monte de gente aí fazendo coisa errada pela rua, um monte de gente que se diz crente, um monte de gente que se diz do evangelho, um monte de gente que diz que está indo certo, fazendo um monte de coisa errada, que você vai desistir do irmão, ou que você vai desistir de você mesmo, ou então você vai ficar se comparando. Dentre as muitas alegrias que a gente pode experimentar nesse mundo, o apóstolo João considera como a maior de todas saber que os seus irmãos em Cristo e os seus filhos na fé iam bem espiritualmente. Irmão, não sei se você já experimentou esse tipo de alegria, de ver que, a pessoa que você escolheu cuidar está indo bem espiritualmente. Irmão, isso é muito gratificante, isso é motivo de alegria. E a gente tem que começar a vir na igreja para isso. A gente tem que começar a vir na igreja com um olhar, tipo assim, quem que eu vou me aproximar hoje, vou pegar o contato para cuidar durante a semana. A gente tem que começar a vir na igreja com a vida dedicada ao outro. Deixar a poltrona confortável para o outro. Isso é visão de igreja. Agora, o que não é visão de igreja? É você vir aqui esperando que a cadeira está confortável para o crente. Irmão, se você é crente, se aqui tiver 100 cadeiras, você tem que estar aqui e dando glória a Deus ainda. Na chuva, no friozinho, bom para ver um Netflix, mas aqui dando glória a Deus, agradecendo o crente. Agora, o crente também tem que vir aqui e falar assim: como que eu posso acolher pessoas? Como que eu posso cuidar de pessoas? Como eu posso fazer isso? Aí a gente olha para o Gaio aqui, que cara exponencial. Não é à toa que os crentes elogiavam ele para o pastor. Ficavam assim: tá vendo aquele cara ali? Top. Ele é o cara. Ele cuidou de mim. Ele me trouxe aqui. Ele me discipulou. E aí o que a gente faz? O que Gaio faz? Eu sou o cara mesmo. Não. Quem é o próximo que eu vou cuidar para a glória de Deus? É isso, irmão. Ser igreja é isso. Nas próximas mensagens da série, a gente vai entrar com mais detalhes na vida de Gaio. Depois nós vamos falar da vida de Diótrefes. E depois nós vamos falar da vida de Demétrio. E aí, o que você vai fazer? Como um crente que abraçou a visão de ser igreja, o que você vai fazer? 3 coisas. A primeira coisa é que você não vai sair daqui sem lembrar de alguém ou identificar alguém que precisa de discipulado, um não cristão. Você vai lembrar de alguém. Não precisa estar vindo aqui não. Se você quiser, traz para cá. Mas você vai sair com esse desafio. Quem? Quem que eu vou lembrar durante a semana, que eu vou mandar um versículo, que eu vou chamar para sair, que eu vou falar das coisas de Deus, que eu vou cuidar, que eu vou chamar para vir? Quem é essa pessoa? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer: você vai chegar na sua casa e você vai ler essa carta de novo aqui. E você vai meditar nela. Por quê? Porque quando você chegar na próxima mensagem, você já vai estar com o coração preparado espiritualmente para o que vai ser ministrado. Terceira coisa que você vai fazer: você não vai sair daqui sem antes demonstrar amor para algum irmão que está aqui dentro. Isso é ser igreja. Não sei se você vai dar um abraço, vai falar que ama. Não sei se você vai dar um beijo na careca de algum irmão aí. Não sei o que você vai fazer.
demonstrar amor, ser igreja, porque a gente está aqui para isso. Essa é a visão. Três coisas práticas aí para você fazer durante a sua semana, quando você chegar na sua casa e antes de sair daqui. E isso é ser igreja. Eu quero que você fique de pé. A gente não está aqui para a nossa própria projeção, não estamos aqui para se projetar, não. A gente não está aqui para receber uma palavrinha de conforto, para nosso final de semana ser bacana, que hoje é quinta, né? A gente vai passar o final de semana, deixa eu ir na igreja para passar um final de semana tranquilo, com a consciência limpa. Não, você não está aqui para apaziguar a sua consciência. Você está na igreja, porque a igreja é o local onde os salvos se encontram, com o propósito de cultuar a Deus, com o propósito de pregar o evangelho para o perdido e de acolher o perdido. Você está aqui para isso. Se você está aqui com outra intenção, irmão, muda isso, a chavinha da sua cabeça. Ser igreja é um privilégio. Pertencer a um lugar, pertencer a uma família, é a maior bênção que a gente pode ter recebido como crente. Porque quando eu preciso, eu tenho a quem buscar. Quando eu estou na necessidade, a igreja pode me atender. Se eu precisar gritar socorro, eu tenho para quem gritar. É um privilégio. É um privilégio. Mas mais privilégio ainda, é mais do que ser auxiliado pela igreja, é ser usado por Deus dentro de uma. Porque a igreja, irmão, é eclésia, que é chamada para fora. Se a nossa igreja não está conseguindo impactar a região em que ela está, a gente está fazendo alguma coisa errada. Irmão, se você está aqui dentro, você tem que ser apaixonado pela visão de pregar o evangelho, de acolher pessoas, de falar assim: a minha tarefa aqui vai ser amar e amar na verdade, vai ser permanecer na verdade em amor. É isso, eu estou aqui para isso, não para outras coisas. Eu estou aqui para fazer o que precisa. E essa frase tem que ficar no nosso coração: se eu posso ajudar, como crente, eu devo ajudar. Não é eu quero. Não, você deve. Se eu posso, eu devo. Se eu estou aqui, se eu tenho disponibilidade, se eu consigo, eu devo fazer. Porque se eu posso e eu não faço, eu estou o quê? Negligenciando o irmão. Quem é o nosso maior exemplo disso? Jesus, que mesmo sendo Deus, lavou os pés dos discípulos. Seja igreja, abrace a visão da igreja, que é um povo chamado para fora. A gente tem que parar de se limitar às quatro paredes. E eu espero do fundo do meu coração que ao sair daqui você cumpra esses 3 passos práticos. Faça isso e você vai ver que o Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor vai suprir o que você precisa. E mais do que isso, é um privilégio, é uma alegria olhar para alguém e falar assim: eu acompanho essa pessoa e olha como ela está hoje. É uma recompensa gigantesca isso. Feche seus olhos e vamos confirmar tudo aquilo que nós aprendemos como igreja. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou, Pai, em um lugar onde a Tua palavra é pregada, onde a Tua presença é manifesta, onde louvores são entoados a Ti, Pai, e o Teu Evangelho é pregado, e o Teu Evangelho nada mais é do que a salvação do perdido. Senhor, que nessa noite o Senhor nos faça entender que nós precisamos cumprir o nosso papel de ser igreja. Senhor, que nós possamos fazer isso constrangidos de tanta glória que nós entendemos que o Senhor demonstra para nós. Que ao contemplar a Tua presença, ao contemplar a Tua grandiosidade, nós sejamos constrangidos a entregar a nossa vida a Ti, a dedicar a nossa vida a Ti, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a cumprir o nosso propósito, porque ao olhar para Ti, não há nada que eu possa fazer a não ser me prostrar e viver para o Senhor, Pai, seja em qualquer lugar, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade,
seja dentro da minha casa, com a minha família, não existem lugares que impeçam que eu seja igreja, não existem pessoas que impeçam que eu seja filho de Deus, não existem situações que impeçam eu pregar o evangelho a todo aquele que necessita, porque nós somos a igreja do Senhor e nada prevalecerá contra ela, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus, amém.